Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães, e eu queria fazer uma homenagem a todas as mães, com esse buquê de flores aqui, dizer que como se você estivesse recebendo na sua casa aí dos irmãos, em nome de toda a liderança da igreja. Quero homenagear vocês hoje, mães, porque vocês receberam de Deus esse dom incrível que é gerar vida. Então, sintam-se abraçadas e, como a gente não pode estar aqui fisicamente juntos, sintam-se abraçadas e como se estivesse recebendo essa flor hoje, nesse domingo de manhã. Especialmente eu quero dar essa flor à minha esposa, porque ela é a mãe mais incrível que eu conheço. Me deu 2 filhos e amanhã vamos completar 29 anos de casado. Querida, para você, feliz Dia das Mães, te amo e que todas as mães se sintam abraçadas hoje. E hoje estamos na terceira mensagem do tema Esperança em Tempos Difíceis. Se você não tem acompanhado aqui as últimas 2 mensagens, queria só lembrar você rapidamente. Primeira mensagem, nós vimos que em várias ocasiões, não é só agora que na pandemia do coronavírus, que nós estamos passando por momentos difíceis. Nós vimos na história recente e mais antiga que já passamos por momentos difíceis como esse, momentos de incerteza, de falta de esperança, de problemas de saúde, problemas de políticos, problemas financeiros, econômicos. E nós vimos que não seria a primeira vez, não é a primeira vez que vocês estão passando por isso, e nem será a última vez. E nós falamos que, basicamente, tentamos responder, né, na primeira mensagem. Se você não viu, eu aconselho você a acessar nossos canais do YouTube, do Facebook. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque todas as mensagens que nós produzirmos aqui vai sair automaticamente para você. Então, na primeira mensagem, nós tentamos responder a pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos, que é: por que Deus não responde quando nós estamos nesses momentos difíceis? Ou por que não parece que Deus responde? E nós vimos lá através do profeta Abacuque, que é um livro pequeno no Velho Testamento, ele fazendo essa pergunta para Deus. São 3 capítulos muito interessantes, se você não leu, aconselho você a ler. Esse profeta ele está diante de Israel. Israel era a nação que Deus tinha separado como aliança para ser o povo escolhido de Deus. E Israel estava passando por um momento muito, muito triste. O povo tinha abandonado essa aliança, tinha se entregado à injustiça, à desonestidade, imoralidade. Havia um caos moral em Israel nessa época. Então, o Abacuque olha para Deus na oração dele e ele expressa o coração dele, a dúvida dele, por que tudo aquilo estava acontecendo, por que Deus não estava agindo. E nós falamos, né, que não há nenhum problema em nós questionarmos a Deus, desde que a gente não se solte de Deus, né? A gente continue unido a Deus. Deus quer ver o nosso coração, quer saber nossas dúvidas, mas no fim das contas a gente tem que sempre estar perto de Deus e fiel a Deus, né? E terminamos essa mensagem, depois de estudar o início de Abacuque, entendendo que os planos de Deus são maiores do que os nossos, a perspectiva de Deus é maior que a nossa. E aí entramos na segunda mensagem, que era justamente caminhar com fé, né? Esperar com fé, que a fé era a coisa mais importante para nós termos. E nessa segunda mensagem falamos sobre esperar no Senhor com fé, tendo perspectiva, com paciência, se mantendo obediente e com alegria. Então, se você não viu essas mensagens, eu convido você a ir lá e ver. E hoje vamos continuar estudando a última resposta que Deus dá a Abacuque. Eu queria ler com você em Abacuque 2, versículo 4. Lá diz assim: quando Deus responde pela última vez a Abacuque, ele diz: escreva, o ímpio está envaidecido,
seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em outras versões, esse final de versículo aparece: o justo viverá pela fé. Bom, aqui é como se Deus estivesse abrindo essa mensagem agora, dando uma ideia, dando dois caminhos, né? Ele fala: o ímpio está envaidecido, mas o justo viverá pela fé. E daí em diante, Deus descreve o juízo que virá sobre a Babilônia. É como se Deus colocasse dois caminhos para nós, dois caminhos para cada um de nós, né? Ou você vai viver sua vida se deixando levar pela sua natureza humana, vivendo de uma forma envaidecida. O que é ser envaidecido? O orgulho. Todos nós somos orgulhosos por natureza. E o orgulho ele tende a crescer em nossa vida se é esse o caminho que nós pegarmos como direção para a nossa vida. Ou você viverá pela fé. Só há dois caminhos. É a resposta que Deus dá aqui para Abacuque. Ou vivemos alimentando o orgulho que nasce em nós, ou vamos optar em viver pela fé. E eu queria começar essa mensagem de hoje fazendo essa pergunta para você. Qual desses dois caminhos você tem seguido na sua vida? Qual desses dois caminhos tem sido a direção para a sua vida? Basicamente, Deus fala para Abacuque que eles iam sofrer por causa desse povo que estava chegando. O povo da Babilônia estava invadindo, planejando invadir, estava chegando para invadir Jerusalém e iria dominar o povo de Israel, por causa também do orgulho do povo de Israel. Mas nesse trecho que segue do versículo 4 até o versículo 20, basicamente Deus está falando do orgulho da Babilônia. Que depois que eles que eles invadirem Jerusalém e tudo mais, Deus vai trazer um juízo sobre a Babilônia por causa do orgulho. Basicamente, Deus está falando, seguir pelo caminho do orgulho é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. E esse trecho, se você ler do versículo 4 até o versículo 20, descreve a resposta de Deus para Abacuque sobre esse juízo. E é desse trecho que eu queria tirar com vocês hoje algumas lições importantes para as nossas vidas nesse momento que estamos vivendo. Sabe, Paulo já afirmou isso centenas de anos depois. 650 anos depois, Paulo, que foi um grande evangelista, que espalhou o cristianismo no primeiro século, ele já disse isso sobre orgulho. Vamos lá comigo em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas era uma igreja, na Galácia, e Paulo está escrevendo aqui para essa igreja. Olha o que ele diz aqui, interessante. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo também está falando aqui de dois caminhos. Ou nós vamos seguir o nosso orgulho, ou vamos seguir a fé. E o que Paulo está falando aqui é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O caminho que você seguir é o caminho que você vai colher. Isso é uma lei da vida. O ditado popular é: aqui se faz, aqui se paga, né? Mas a Bíblia coloca isso de uma forma mais elegante, falando que o que você plantar é o que você vai colher. Então as nossas escolhas, elas vão dar frutos em nossas vidas. E a resposta aqui de Deus para Abacuque, ele está colocando dois caminhos que nós temos opção de escolher. Sabe, é interessante pensar na vida do ser humano, né? Nós, nessa busca por esses dois caminhos, é impressionante como nós nascemos super humildes. Chegamos a esse mundo sem roupa, nus, super dependentes, não é? O ser humano é a criação mais dependente quando criança.
Quando você vê, por exemplo, os animais, tem o cavalinho, quando ele já nasce quase andando ali, dá umas cambaleadas, ele já começa andando. O homem demora 2 anos, aí 1 ano e pouco para aprender a andar. Se você largar um bebê assim que ele nasce, ele morre. A gente vê tantos animais, né, as tartarugas que colocam lá os seus ovos, os animais, e as tartaruguinhas saem nadando no mar já, logo de bebezinhas, né? Se isso acontecer com o ser humano, ele morre afogado. Mas é impressionante como nascemos super humildes e dependentes. Aí vamos crescendo, vamos ficando mais independentes, vamos ficando mais autossuficientes, e com isso também o orgulho vai crescendo. E é interessante, quando chegamos aos 15 anos, e eu sei que existe uma galerinha aí me ouvindo hoje de manhã, que está nessa faixa de idade de 14, 15 anos. Tudo bem com vocês, jovens? Mas eu acredito que você vai concordar comigo. Quando chegamos a essa idade da adolescência, um pensamento que começa a vir à mente é: eu quero curtir a vida. Eu quero curtir a vida abre como uma janela linda, maravilhosa, como se a vida fosse, tudo desse tudo certo. E o pensamento que muitos jovens têm: eu quero curtir a vida. Eu quero curtir a vida. Traduzindo para o português claro, o que é esse curtir a vida? Curtir a vida é bebida, diversão, sexo e drogas. Não, Marcelo, não concordo com isso não. Olha, você pode não concordar agora. Talvez você esteja pensando só na diversão. Mas é o encaminhamento, as amizades, as influências vão apresentar para você essas coisas. Se o seu caminho é querer curtir a vida. E, infalivelmente, alguém vai apresentar para você esse caminho da diversão, regada à bebida, sexo e drogas. Como descreve em Abacuque 2, versículo 15, já estudando o trecho de hoje, fala assim, abre lá comigo, Abacuque 2, versículo 15. Lá diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Sabe, Deus estava falando aqui sobre a Babilônia, que havia muita bebida, muito sexo, orgias. E isso podemos trazer para a nossa vida. Não é assim que acontece nos adolescentes? Quando começam a ficar adolescentes, jovens facilmente se tornam alcoólatras e drogados. Sabe, a maior causa de mortes entre os jovens de 15 e 25 anos, sabe qual que é? É acidente de automóvel causado por consumo de bebidas. E também paradas cardíacas por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Sabe, meus filhos hoje são grandes, o mais novo tem 23, a minha filha mais velha tem 26 anos, está casada. E eu fico pensando assim, na época que eles eram adolescentes, e eu lembro que existiam as festas da escola, e eu fui levá-los em alguma dessas festas, e eu ficava chocado ao ver na porta grupinhos de jovens de 15 anos se reunindo para beber. E eles bebiam vodka pura, pegavam a garrafa de vodka pura, e a graça era beber para entrar na festa, para poder perder a inibição. E uma certa vez, conversando com uma amiga que trabalhava em hospital, ela me falava que a coisa mais normal de se ver nas sextas-feiras à noite e na madrugada de sexta para o sábado e do sábado para o domingo são os jovens chegando no hospital em coma alcoólico. Impressionante isso. Isso é a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 25 anos. Embriaguez ao volante e acidentes trágicos. Sabe, a segunda maior causa de mortes com os jovens adolescentes é o suicídio.
É a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos. Fruto da depressão. Sabe, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 800 mil suicídios acontecem por ano. Faz essa conta comigo. É uma média de 3 pessoas a cada 2 minutos. A cada 2 minutos, 3 pessoas tiram a sua própria vida no mundo. Isso está matando mais do que coronavírus. Nós estamos muito preocupados com o contágio do coronavírus por causa das mortes, porque isso pode atingir até a qualquer um. Mas sabe, morre muito mais gente por causa do suicídio. Sabe o que isso significa? Que até eu terminar essa mensagem aqui, que dura mais ou menos uns 30 minutos, 45 pessoas terão se suicidado no mundo. Não é trágico? Não é trágico? E uma boa parte dessas pessoas que se suicidam são jovens. Outra estatística bem preocupante são jovens que se tornam pais muito cedo. Sabe, 400 mil adolescentes ficam grávidas por ano só no Brasil. Só no Brasil, 400 mil. Sabe o que significa? Faz essa conta comigo também. São 3 grávidas a cada 4 minutos. Ou seja, até eu terminar essa mensagem aqui, como eu falei, dura uns 30 minutos, 22 jovens engravidarão no período de 30 minutos. Não é trágico isso também? Jovens assumindo responsabilidade tão cedo, sem ter a maturidade para isso. Outra estatística bem triste também são jovens que se envolvem com amizades nocivas e acabam morrendo violentamente, assassinados. Sabe, no Brasil, 35 mil jovens são assassinados por ano. Isso aqui eu estou tirando de pesquisas da OMS, eu estou tirando do IBGE, pesquisas do IBGE. Você pode pesquisar também na internet, você vai achar várias fontes. Isso significa que um jovem é assassinado a cada 15 minutos. Ou seja, até eu terminar essa mensagem aqui, 2 jovens serão assassinados no Brasil. Só no Brasil. Por que eu estou falando isso aqui? Puxa, hoje é Dia das Mães, podia estar falando coisas mais animadoras, né? Sabe, as mães são incríveis. Elas amam seus filhos. Mas quando seus filhos vão seguindo essa linha do orgulho, de se alimentar a independência, se achando sabichões. Eu ouço muitos os adolescentes, eu gosto muito de estar com eles conversando às vezes, eu ouço muito eles dizendo, esse velho não sabe das coisas. Quem sabe meu amigo da escola, né? Jovens desprezando seus pais. Hoje é Dia das Mães, é super legal você que é jovem abraçar sua mãe, você presentear sua mãe, dizer que ama a ela, obedecer tudo que ela fala para você hoje. Mas a minha pergunta é, e os outros 364 dias do ano? Você trata bem sua mãe? Você é obediente? Sua mãe muitas vezes não dorme, seu pai também, né? À noite. Só de pensar que talvez, de pensar nessas estatísticas e na possibilidade do seu filho estar nelas. Então, nesse trecho de Abacuque, que nós estamos lendo hoje, Deus está descrevendo o caminho do orgulho. E o caminho do orgulho é trágico. Nós crescemos, nos formamos, começamos a ganhar nosso dinheiro, e com isso a independência, aí nos tornamos cada vez mais autossuficientes, como se toda a conquista que nós tivemos foi nosso fruto de esforço, de nossa capacidade. E Deus começa a descrever esses atos de pecado dos babilônios. E o orgulho baseado nas conquistas. Porque os babilônios também estavam conquistando. Eles estavam chegando com força. Eles eram temidos. Eles estavam, onde eles chegavam, eles arrasavam. Se você estudar a história de Nabucodonosor, que era o rei nessa época da Babilônia, ele se achava um Deus. E Deus depois corrige ele severamente. Ele vai parar no meio dos animais, vivendo como animal. Mas olha só o que
Deus fala em Abacuque 2, nessa resposta que Deus dá para Abacuque, no versículo 5, ele fala: de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Olha só, duas coisas, riqueza ilusória. Quando ele coloca essa palavra ímpio, são as pessoas que não seguem a Deus. As pessoas que querem viver suas vidas de acordo com a natureza humana mesmo. Não é? Ele fala, e o ímpio é arrogante. O caminho de viver uma vida baseada no orgulho é a arrogância. Nós vamos acabar nos tornando pessoas arrogantes. E essa é a verdade. A gente vai vivendo a nossa vida, vai ficando cada vez mais autossuficiente e vamos nos enchendo de orgulho. Esse é o caminho natural, se nós seguimos o rumo da vida sem Deus. Foi assim que Deus descreveu a Babilônia. E de certa forma, todos nós, eu e você, temos uma Babilônia dentro de nós. Continuando, no versículo 18, olha como Deus descreve o resultado da arrogância, da independência. Olha o que o homem tende a fazer. No versículo 18 de Abacuque 2. Ele fala: de que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz, confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Essa é a tendência natural. Deus está dizendo que o orgulho, a arrogância, a nossa independência, sem levar em consideração Deus, faz nos buscar os ídolos. Faz com que nós adoremos, em vez do Criador, adoremos a criação. Como fala em Romanos 1, você pode ler o capítulo 1 de Romanos. Deus está falando lá que o homem, ao invés de adorar o Criador, passa a adorar a criação e depender dela. E Deus entrega, Deus deixa a pessoa receber as consequências daquela escolha. Como nós lemos lá na Escritura de Gálatas, a lei da semeadura. A Babilônia estava cheia de ídolos, feitos pelos seres humanos. E Deus está dizendo aqui para eles: olha, todos esses ídolos são inúteis. Isso serve para nós também hoje. Não é impressionante o que tem acontecido nessa pandemia? Tudo que nós colocamos como segurança para nós está em xeque. Seu trabalho está inseguro. Pessoas têm perdido seus trabalhos. Você não sabe se vai ter seu trabalho. Isso causa insegurança. Sua saúde está insegura. Você pode sair, pegar esse vírus. E se você pegar, você não sabe se vai ser você vai se recuperar rápido ou você pode ficar numa UTI. Seu carro, que você tanto dá valor, você nem pode andar com ele. Seu dinheiro não pode comprar sua saúde. Você mal pode ver seus familiares. Não é interessante isso? As coisas que nós nos seguramos, colocamos nossa confiança, estão em xeque. É como se Deus colocasse o pé no freio da humanidade. Desse uma freada. Sabe aquelas freadas que você dá no trânsito? Você está correndo, de repente fecha o farol, você freia e o carro para. É como se Deus estivesse dando uma freada na humanidade para falar: avaliem onde vocês estão colocando a esperança das suas vidas. Sabe, durante essa resposta que Deus dá a Abacuque, interessante porque ele está falando aí da consequência do orgulho, da arrogância do povo da Babilônia, que tem muito a ver com a nossa vida também hoje, se nós deixamos o orgulho tomar conta. Mas no meio desse discurso, é como se Deus abrisse duas janelas. O versículo 14 e o versículo 20. Para dar a esperança do que nós podemos fazer. Tá, se o orgulho, seguir o caminho natural da vida, não vai me levar para um bom lugar, então o que eu posso fazer? Deus abre. Olha só em Abacuque 2,14. A janela que Deus abre aqui no meio da descrição dos pecados da Babilônia. Ele fala: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. No versículo 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. É como se Deus falando: olha, está vendo? Você vai seguir o orgulho, isso que vai dar na sua vida. Os resultados não vão ser bons. Mas olha aqui. Olha a glória de Deus se estendendo por toda a terra. Olha
Deus no seu santo templo e o adore e o respeite. É como se Deus estivesse apontando ao caminho para uma vida abundante, é seguir a glória de Deus. Não parece o que está acontecendo conosco nessa pandemia? Está bem interessante, várias vezes eu vi pessoas fotografando o céu, o pôr do sol. Algumas semanas atrás, foi o que mais bombou na internet, foi o pôr do sol. A poluição diminuiu, então as pessoas estão olhando mais para o céu. E houve uma semana que o sol, ao se pôr, avermelhou todo o céu, e todo mundo tirando fotos. Falou, que lindo, olha como Deus. Outro dia nós estávamos vendo também pessoas se ajoelhando no meio da rua, orando pelos seus negócios, orando pela pandemia, orando na frente das suas lojas, de joelho nas ruas orando. Nunca se viu isso antes. Basicamente, essa é a resposta de Deus para Abacuque e para nós. Ou somos guiados pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa autossuficiência, e vamos receber o fruto disso na nossa vida, ou nos rendemos à glória de Deus e vivemos pela fé. O que você escolhe? Sabe, se você escolher viver pelo seu orgulho, pela sua autossuficiência, sabe qual é o problema? O problema é que o foco é você. Você acaba focalizando em você mesmo. Você vai brigar com a sua esposa, ou você vai brigar com o seu marido, você vai brigar porque você quer que ele faça o que você quer. Você quer que ele atenda às suas expectativas. E sempre a briga é puxando para o seu lado. E aí o outro lado puxa para o lado dele também. Ou seja, o foco é eu. Me satisfaça, me atenda, me ajude, me ame. Você acaba sendo o centro da história. Sabe, 140 mil casamentos acabaram em divórcio no ano passado, no Brasil. Isso é 1 a cada 4 minutos. A cada 4 minutos, você tem um divórcio. Ou seja, no período de 30 minutos, como eu tenho falado aqui, que dura essa mensagem, 7 casamentos vão terminar no Brasil. Não é alarmante isso? Por quê? Porque o enfoque é eu. É você, ao invés de olhar para o outro. Sabe, se você seguir o caminho do orgulho, você vai brigar com seu filho, porque o seu filho adolescente, às vezes vai ficar irritado, teimoso. Você vai brigar com seu filho, se você é mãe, se você é pai, porque você quer que ele seja como você, ele quer que seja do seu jeito. De novo, o enfoque é você. Talvez você esteja pensando no seu filho, mas você quer que ele seja como você, que ele obedeça o que você fala. E quando na verdade o desafio é você ir até o mundo dele, descer ao mundo dele, entender o que está acontecendo lá e trazê-lo com você. Mas sabe, muitos pais acabam se afastando do seu filho porque colocam as regras ali e ficam querendo do seu jeito, sem olhar as necessidades do seu filho. Sim, os filhos têm que obedecer, mas pais também nós precisamos descer ao nível deles, tentar entender. Nós estamos lendo aí com os pais de jovens aquele livro 5 Linguagens do Amor de um Adolescente. Você está lendo, você está tentando entender o seu adolescente em casa. Se nós vamos seguir o caminho do orgulho, não vamos ter tempo para fazer isso. Sabe, se você vai seguir o caminho do orgulho, a tendência é você reclamar e criticar da igreja, porque as coisas não são do jeito que você quer. De novo, o enfoque é você. Se o enfoque é você, você vai sair no dia a dia e não vai tomar as precauções para você com relação ao contágio do coronavírus, porque você diz, eu sou jovem, eu sou forte, eu não preciso. De novo, o enfoque é você, mas você não para pensar que você pode contrair e passar para alguém que pode morrer. Como a Bíblia fala em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o caminho do orgulho definitivamente não é um bom negócio. E essas duas janelas que eu falei que Deus abre aí na resposta para Abacuque, ele aponta para a glória de Deus. Ou seja, se nós queremos ter uma vida feliz, nós queremos realmente seguir um caminho de alegria, de paz, de
de tranquilidade, o chamado é viver pela fé. Basicamente, Deus está falando para Abacuque, você tem que viver pela fé. O povo de Israel que quer estar comigo tem que viver pela fé. É o que ele fala no versículo 4, né? Quando ele fala, de novo, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. É o que a gente tem falado até agora aqui. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Viver pela fé se opõe ao orgulho. É o que a gente está vendo nesse versículo aqui. Qual é o oposto de viver baseado no orgulho? É viver pela fé. Ou seja, viver focalizado nas coisas de Deus. Isso exige humildade. O que é ser humilde? Não é ser, às vezes as pessoas usam um termo, ser humilde é ser pobre. Aquela pessoa ela é humilde. Sabe, eu conheço muitas pessoas que têm pouca condição financeira e são bem orgulhosas. Então não é ser humilde, é viver reconhecendo a glória de Deus e se submeter a ela. É viver reconhecendo a glória de Deus e se submeter a ela. Reconhecendo Deus nas coisas. Vivendo, dando glórias a Deus, obedecendo a Deus, querendo conhecer a Deus, se basear nas promessas de Deus. Isso é viver pela fé. As suas atitudes, não é só falar de Deus, não é só recitar versículos de cor, não, é as suas atitudes corresponderem à sua confiança em Deus, ao seu conhecimento de Deus. Sabe, conhecer a graça de Deus. Deus é tão bom que Ele dá a graça, existe a graça que Ele dá a todo mundo, seja obediente ou não, a graça que Ele derrama sobre nós, sobre todo mundo, e a graça que Ele derrama abundantemente sobre os que são fiéis. Sabe, se nós pensarmos só nessa graça, que é a graça que derrama sobre todos nós, quando nós vemos hoje é o Dia das Mães, e o maior dom que as mães têm, que nós homens não temos, né, é gerar uma criança. E eu queria que você contemplasse agora nesse vídeo a geração de uma criança. O quão milagroso é. Acompanha comigo. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão.
Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Não é incrível como Deus milagrosamente gera uma criança? Você, mãe, que está grávida, temos algumas grávidas na igreja, você nem faz ideia, você está lá, você está vendo a sua barriga crescer, mas você nem faz ideia do milagre que Deus está fazendo dentro de você. Se nós vamos viver pela fé, nós vamos entender que existe um Deus muito maior, que nós precisamos conhecer. É o que fala no versículo 14, né? A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E minha pergunta para você hoje de manhã, o que você conhece dessa glória? Se você não sabe nada sobre a história de Deus, até quando você vai ser guiado pelo seu orgulho? Porque só há duas opções. Ou você é guiado pela glória de Deus, ou você confia em Deus e tem fé em Deus, ou você vai ser guiado pelo seu orgulho. Quando o foco somos nós, vai sair orgulho. Quando nós colocamos o foco em Deus, nós vamos ser revestidos de misericórdia e de humildade. Sabe, Pedro já disse isso também. Olha só em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 7. Pedro foi um seguidor de Jesus, famoso, e ele escreve as cartas de Pedro. E na primeira carta de Pedro, versículo 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitos aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minha pergunta para você hoje de manhã: o que você escolhe? Se deixar a vida levar, como o Zeca Pagodinho já falou, ser levado pelo orgulho, que é natural, que está dentro de nós, ou olharmos para a glória de Deus e basear nossa vida nas promessas de Deus, em conhecer a Deus, colocar a nossa vida, as nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus. E nessa pandemia, todos nós possamos refletir, que você possa refletir também e ver a glória de Deus por detrás dos acontecimentos e buscar conhecê-lo, glorificar com a sua vida. Amém? Mais uma vez eu quero dar os parabéns às mães. Vocês são o fruto da glória de Deus, através do dom que Deus deu para vocês da vida. E na próxima semana vamos falar da resposta de Abacuque. Quando Abacuque ouve toda essa resposta de Deus, ele tem uma mudança no coração dele. Nós vamos ver isso bem claramente na próxima mensagem da semana que vem. Vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós agradecemos o Senhor de coração. A maneira como o Senhor nos dá a sua glória, Deus. Como o Senhor deixa claro para nós a glória do Senhor. Dizendo que toda a terra está... podemos ver ao nosso redor, em toda a terra, a glória do Senhor, Pai. A glória do Senhor está espalhada em toda a terra. É só olharmos para o céu, é só olharmos ao redor, é só olharmos uma criança quando é gerada nesse dom maravilhoso que as mães têm. Muito obrigado, Senhor, pela glória do Senhor. Ajuda-nos a escolher a coisa certa, Deus, que é a glória do Senhor, que é conhecer o Senhor, que é viver de acordo com a sua vontade, que é agradar o Senhor, conhecer o Senhor através da sua palavra. Essa é a minha oração. Muito obrigado, oramos gratos, obrigado pelas mães, Pai, agradecemos por cada mãe aqui presente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.